Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Com a gente está tudo ótimo. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo semanal que você já conhece do Livro dos Espíritos com auxílio do Filosofia Espírita. Hoje estamos eu e o Antônio e a gente vai falar sobre a pergunta número 52, ver o que os espíritos têm a nos dizer e comentar um pouco sobre. Antes de começar o vídeo, peço a vocês que deem um joinha, que assistam os vídeos anteriores, também deixem um joinha e que se inscrevam no canal. Vamos lá começar, né? Pergunta número 52. Agora a gente está entrando aqui na parte da diversidade das raças humanas. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Os espíritos respondem: do clima, da vida e dos costumes. O mesmo ocorre com dois filhos da mesma mãe que, educados um longe do outro e diferentemente, não se assemelham em nada quanto à moral. E aí entra com isso uma breve explicação do porquê que, se você for pegar, por exemplo, coisas que no Japão, se a gente fizesse agora, que a gente faz, aliás, normalmente no nosso dia a dia, seriam considerados um absurdo, um desrespeito, algo inadequado, porém muitas coisas que a gente já entende que também são erradas de certo modo, lá eles consideram ainda como normal devido a diferenças culturais mesmo que a gente possui entre os dois países. Justamente por isso, porque se você pegar para analisar as pessoas que vêm de uma sociedade já que já tem séculos, já a sociedade japonesa, as pessoas, já existe mais de séculos que as pessoas vivem lá. E a cultura deles não foi destruída por colonizadores, ou seja, ela permaneceu, embora tenha se misturado um pouco com o que veio de fora. E você comparar com pessoas que vivem, por exemplo, aqui no Brasil, nós mesmos, que a gente vive num país gigante, não é uma pequena ilha como acontece com o Japão, um país gigante. Foi colonizado por europeus, e os europeus conseguiram impor sua cultura de forma que a cultura indígena, que é a cultura dos diversos povos indígenas, ela foi parcialmente apagada, aliás, em boa parte apagada, porque os europeus os portugueses acabaram matando a maioria, infelizmente, no passado. E depois a gente ainda teve mistura de mais outros povos europeus diferentes aqui. A gente teve também a mistura dos povos africanos, que vieram diversos africanos de diversas tribos diferentes como escravizados. Então, por causa disso, por causa dessas diferenças que a gente possuiu na criação de cada cultura, de cada povo, ainda tem diferenças climáticas, essas coisas assim também, que também interferem um pouco. E aí, com isso, temos sociedades bastante diferentes. Só que se você pega para analisar algumas características específicas que tem aqui e outras específicas que tem lá, ela já existe. Se você pega algumas características específicas que algumas pessoas têm aqui e que, em tese, deveria ser exclusivo da nossa cultura, às vezes você consegue perceber que também existem pessoas assim lá. Mesmo que a cultura não seja de acordo com isso, porque mesmo que exista assim a influência do povo e da vida atual, a gente vive diversas vezes, existe a reencarnação. E mesmo antes de o mundo ser globalizado, já existiam pessoas que eram diferentes do padrão social de cada lugar, em locais diferentes. E é interessante a gente parar para observar essas pequenas coisas aí, pequenas diferenças que possuem, que no final vão fazendo com que a humanidade tenha mais a agregar. Então, essa parte
parte que o Antônio falou, deixa para a gente bem claro, né, que a gente vê que cada país tem o seu costume diferente, tem as suas leis, tem as suas regras, e por isso tem tanta diferença assim também pela condição climática, que cada tipo de corpo, de pele está mais apropriado para aquele ambiente. E algo trazendo mais para o espiritismo que a gente consegue pensar diante dessa pergunta é que nós todos somos espíritos de diferentes níveis. Nenhum de nós estamos numa competição e nenhum de nós estamos no mesmo nível que o outro. Tem alguns que têm mais facilidade com alguma coisa e outros que têm mais dificuldade e por aí vai. Então a gente tem que entender que o lugar que é necessário que eu nasça e a condição que eu nasça é diferente que do Antônio, que da Gisele, que de qualquer outra pessoa. Então, Deus criou tudo e colocou as leis divinas para manter essa ordem, né? Então, se a gente nasce na Ásia, se a gente nasceu aqui no Brasil, teve um porquê, além dessa condição climática, também teve a ver com a nossa condição moral, teve a ver com o que a gente vem trabalhando aqui na Terra, com o que a gente tem que melhorar e o que a gente já é bom e pode contribuir com quem está no nosso meio, né? Então a gente encarnou aqui podendo ajudar um companheiro que está do nosso lado e somente poderia ser usado esse recurso que a gente já vem trazendo de outras vidas no local que a gente está. Então nada aconteceu por acaso e acho que essa questão ajuda a gente a esclarecer um pouco mais essa pergunta. É isso mesmo? O que você acha, doutor? E eu acho interessante também que às vezes também não só tem o fator de que a gente é posto num local específico para a gente se melhorar, mas também muitas vezes algumas pessoas elas são postas em um local que a maioria é diferente delas, também para elas ajudarem a melhorar as pessoas que vivem lá. Porque existem coisas que às vezes são tomadas como padrão, mas que no final das contas, se a gente for parar para analisar moralmente, de forma, e às vezes até de forma científica, certas coisas, elas acabam que estão meio que erradas. Então, essas pessoas aí diferentes, elas ajudam não só, elas estão lá não só para aprender e para passar por certas provas, como também para ensinar muitas vezes. Sim, a gente tem o entendimento, né, que estamos num planeta agora indo para o caminho de regeneração, mas por muito tempo esteve como provas e expiações. Então a gente tem que saber que nada aqui vai ser fácil. A gente está aqui para comprovar aquilo que a gente vem trabalhando, né, em outras vidas. Então, quando a gente passa por uma situação que às vezes parece o peso ser maior do que a gente dá conta, na verdade a gente dá conta assim desse peso, só que a gente tem que passar por essa provação para a gente realmente, digamos assim, subir de fase, né? Para a gente se melhorar, às vezes deixar o egoísmo de lado, praticar mais a caridade. Então nós somos colocados em corpos, em situações, em famílias, onde sim vão ocorrer algumas dificuldades, mas a gente tem tudo aquilo que é necessário para a gente superar essas adversidades e continuar caminhando e evoluindo, né? Então, tudo que acontece na Terra foi programado no plano espiritual e a gente tem que estar sempre trabalhando dia após dia
para entender isso um pouco melhor, estudar e colocando sempre em prática, né? Esse foi o vídeo de hoje, esse é o nosso entendimento de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço novamente que deixe o joinha, se inscreva no canal e semana que vem tem mais vídeo, então não percam. Até lá!